Fala pessoal, beleza? Eu sou o Diego, a gente está aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu queria tratar de um texto que está em 1 Coríntios 5. Lá a gente vai ver versículos 5 e 6. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Aqui a gente tem um texto onde Paulo estava falando aos coríntios e repreendendo o tratamento que eles estavam fazendo com alguns pecados que estavam dentro da igreja. E aqui Paulo trata de duas situações e que eu gostaria que a gente parasse para dar uma pensada. Aqui ele está tratando de um pecado que estava dentro da igreja de Coríntios e que não estava sendo tratado pela igreja, pelos irmãos. E muitas vezes nas nossas igrejas a gente vive a mesma coisa. Muitas vezes a gente não se preocupa, muitas vezes a gente não liga e muitas vezes até com um ar de superioridade ou com cada um que cuide da sua vida, eu não vou me meter na vida do irmão. E esse texto de Paulo nos dá dois pontos que eu gostaria que a gente parasse para pensar. Ali no primeiro versículo, a gente vê Paulo mandando que entregue o homem a Satanás para que o corpo dele fosse consumido, mas que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então a gente vê aqui que não é simplesmente a situação de abandonar, simplesmente a situação de expulsar, mas a gente vê a situação de que aquela pessoa tenha a possibilidade de se arrepender, porque aqui quando ele fala entregue o corpo, é que a carne dele seja consumida por Satanás, mas que através do arrependimento, através de uma mudança de vida, ele possa em espírito ter uma nova oportunidade e ser aceito por Jesus novamente. E muitas vezes a gente se coloca numa situação onde deixa, o que a gente pode fazer, e muitas vezes a gente tira essa oportunidade de esse irmão que está em pecado, muitas vezes ser confrontado desse pecado, ser colocado à prova em situações humanas em relação a esse pecado, para que gere verdadeiramente um arrependimento, ele se arrependa e crie a possibilidade de ser aceito novamente por Deus, porque muitas vezes a gente segura dentro da igreja, a gente não trata, a gente não cuida e muitas vezes essa pessoa vai para o inferno dentro da nossa igreja, vivendo entre nós, mas com um pecado que não gera arrependimento, um pecado onde não há cura e que ele pode cada vez estar mais se distanciando da presença de Deus dentro da própria igreja. Então muitas vezes a nossa atitude de não tratar demonstra uma falta de amor e compaixão com o nosso irmão, porque a gente já viu em diversos textos de que quem ama cuida, quem ama corrige. Deus é um Deus que corrige, Deus é um Deus que cuida e Deus é um Deus que ama. Então a gente precisa ter esse entendimento que muitas vezes a nossa falta de compreensão para tratar com o irmão tira dele a oportunidade de ele ser curado, de ele ser tratado, ter arrependimento e ter a oportunidade de uma vida eterna com Jesus. E o segundo ponto é no segundo versículo, onde Paulo fala que um pouco de fermento vai fazer com que toda a massa fique fermentada. E aqui, basicamente, o fermento é ligado aos pecados, e que mostra que Deus olha para a igreja e que um membro, uma pessoa em pecado, vai fazer com que toda a igreja esteja nessa situação. Então muitas vezes a gente se preocupa com o nosso eu, porque eu já fui curado, porque eu já fui liberto, porque eu já deixei o pecado, e muitas vezes a gente abandona o irmão que está do lado e junto com ele a gente vai levar uma igreja em pecado, porque Deus tem algo com a igreja, com o corpo, A gente já vê e viu em inúmeras passagens Deus tratando a igreja como corpo. E se uma parte está errada,
se uma parte está sofrendo, se uma parte está em pecado, todo o restante do corpo vai sofrer, né? A gente vê no Antigo Testamento, quando Deus trata a respeito do pecado de uma pessoa, que uma pessoa pecou, ele trata o pecado de Israel, né? Então a gente tem com Acã, quando Acã roubou, né, coisas que Deus falou para que não fosse roubada ali quando eles dominaram Jericó, Deus vem e fala que Israel está em pecado, não Acã. Na sequência, sim, houve um tratamento com Acã, né? Foi descoberto que era Acã que estava em pecado, mas o pecado de Acã comprometeu todo o povo, né? Numa segunda guerra, quando eles entraram para dominar uma segunda cidade, eles perderam, pessoas morreram e pelo pecado de Acã, né? Então Deus tem algo com o corpo, Deus tem algo com o seu povo, e enquanto a gente não parar para enxergar que as pessoas que estão ao nosso redor são nossos irmãos e que a gente, se hoje está numa posição onde nós vencemos o nosso pecado, onde a gente conseguiu superar as nossas dificuldades, isso não nos deve dar orgulho, mas sim uma responsabilidade, porque se eu estou bem, quer dizer que é porque eu preciso ajudar quem não está, né? E para encerrar essa mensagem, eu queria falar de um texto que está em Eclesiastes 4, no verso 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então que a gente enxergue, né, a situação de que se a gente está bem, é para a gente ser esse homem que vai ajudar o outro a levantar. Não aquele que vai olhar e falar, nossa, ele caiu, eu vou seguir. Porque não que a gente deseje, mas no futuro pode ser a gente que caia. E se ninguém estender a mão? E se ninguém nos ajudar? Aonde que a gente vai chegar? Né? Então que a gente pare e pense. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode ajudar? Como que a gente está sendo dentro da igreja? Se a gente está sendo igreja, né? Porque ser igreja é muito mais do que eu mesmo. É a igreja, o corpo. Que a gente pare, medite nisso e pense, né? Por hoje é isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até uma próxima. Valeu!